Boa tarde, estamos começando mais um CEPERJ em Casa, o seu companheiro semanal, a gente aqui cuidando da sua formação continuada, trazendo convidados especiais para falar de temas atuais, para lhe atualizar sobre as informações e também trazer conhecimento, conteúdo para esse momento que nós estamos passando, que as aulas não podem ser presenciais, mas a gente traz aqui o conteúdo na live online, tá? Gente, um prazer estar falando com vocês, muito bom participar aqui das lives da CEPERJ. E antes da gente chamar o nosso convidado, eu quero dar alguns recados, porque é importante a gente aproveitar esse momento para falar para vocês as nossas ofertas de cursos, até porque muitas ofertas estão sendo gratuitas e 100% online. Então, eu vou aproveitar esse momento inicial da nossa live para passar para vocês o seguinte. Olha, eu falei que nós estamos cuidando da formação continuada de vocês, né? Tanto servidor público quanto da sociedade em geral, porque os cursos, além de ser gratuitos e serem online, eles são abertos não só para os servidores públicos, mas para qualquer pessoa. Então, olha, nesse período, a Escola de Gestão e Políticas Públicas, e quando eu falo da escola, eu aí saúdo o nosso diretor, Leonardo Mazurana, nós lançamos 2 cursos, né? Nós lançamos há um mês mais ou menos atrás, que foi o teletrabalho, e agora, na quarta-feira, eu lancei oficialmente na live o novo curso de gestão do comportamento nas organizações. Também online, no mesmo formato do teletrabalho, muito interessante, um curso que você pode fazer em casa, reservar aquele tempinho que você tem, né, seja no final da noite ou no início da manhã, para que você possa fazê-lo. E olha, o melhor de tudo, você recebe o certificado ao final do curso. Então, é um momento que você, além de fazer todas as atribuições, né, que hoje nós temos se acumulando de casa, do trabalho, tem também o cuidado com a sua formação continuada. Nós temos também, como eu já venho falado aqui, outras diretorias na CEPERJ que também têm outros serviços e outros produtos. Então, hoje eu quero reforçar com vocês um outro serviço que é da CEPERJ Concursos, que nós já falamos aqui na live e estou reforçando hoje, que é o processo seletivo simplificado emergencial. Então, são para aquelas instituições que estão precisando contratar as pessoas, mas não podem fazer processo seletivo presencial. Interessados, vocês podem ir no site da CEPERJ, o www.ceperj.rj.org.br, e tem todas as informações que vocês precisam, tá? Então, esses são os recados iniciais. Quero agradecer, nesse momento aqui, a Thaís Nogueira, que é a nossa assessora de comunicação da CEPERJ, trabalhando incansavelmente conosco na divulgação, em todo esse movimento que a gente quer que chegue até o servidor e as pessoas como um todo, tá? Bem, gente, vamos chamar o nosso convidado hoje? Vamos, né? Já falei muito, nosso convidado está aqui, é uma pessoa muito querida da nossa escola, ele atua no nosso curso de pós-graduação, e aí, falando da nossa pós, eu aproveito também para dizer para vocês que nós estamos com as inscrições abertas para a próxima turma, é a 43ª turma de Administração Pública. É o nosso carro-chefe na CEPERJ, então, vocês, por favor, os interessados, entrem para fazer sua inscrição, para saber as informações da pós também, né? A pós está em pleno funcionamento, mesmo com essa questão toda de não poder ter as aulas presenciais, ela está funcionando com aulas remotas. Então, olha, tem tudo para você vir fazer a nossa pós de administração pública. E ele é um dos professores, né, professor? É o professor Alberto Lopes, e ele vai conversar hoje com a gente sobre a dinâmica das organizações nesse momento pós-Covid. Eu quero chamar o professor, pedir para que ele se apresente e fale um pouco dos projetos atuais que ele está movimentando aí na vida profissional dele. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Rosana. Primeiro, boa tarde a todos. Sou o professor Alberto Lopes, sou mestre em administração, engenheiro de produção pelo FRJ,
e atualmente milito numa área que eu gosto muito, sou apaixonado, que é a gestão de mudança. Tá? Então, sou professor de Teoria e Dinâmicas das Organizações na CEPERJ, sou professor de Estratégia Empresarial e de Gestão de Operações. E milito muito com projetos de gestão da mudança que envolvem mudanças organizacionais em todos os níveis. Isso é um grande ganho, que as pessoas aprendam, saibam fazer uma boa gestão de mudança, porque isso torna efetivo todas as mudanças de processos, de cultura que nós queremos implementar. E a gente vai falar um pouquinho disso na live de hoje. Professor, então a gente já entrando nesse assunto, né, que é assim, uma paixão sua e nossa também, porque a dinâmica, na verdade, ela é formada por pessoas. E as pessoas mudam, né, professor? Ao longo do tempo, o contexto, como nós estamos acompanhando agora, muitas mudanças de comportamento, de hábitos nossos, né, em função de uma pandemia, que foi uma coisa que pegou a todos de surpresa. Então, esse processo, essa dinâmica, se dá em função das pessoas, né? E aí, como a gente pode, então, contextualizar, como é que você pode trazer para a gente essa contextualização nesse processo que estamos agora do pós-Covid, dentro das organizações? Primeiro, a gente precisa compreender, Rosana, que a dinâmica das organizações, ela necessariamente ela vai passar pelas pessoas, tá? Mas vão passar dentro da organização em 4 níveis bem marcados, que é o que a gente chama da quadrimembração organizacional. Segundo Jair Moz e Daniel Bulgar, no livro Capital Espiritual da Empresa, eles falam muito da quadrimembração, que é os 4 níveis de mudança, os 4 níveis que nós temos dentro de uma organização, que são recursos, processos, relações. E sendo que, quando a gente fala de pessoas, como você está dizendo, as pessoas vão transitar nesses 4 níveis. Então, quando eu estou pensando numa mudança, quando eu estou pensando em impactos organizacionais, eu não posso esquecer, eu não posso me olvidar de olhar esses 4 níveis. Por quê? Se eu penso nos processos e esqueço os recursos, o meu processo vai ficar capenga. Se eu penso nos processos e esqueço as relações, a minha mudança não vai acontecer, porque as pessoas vão gerar resistência. E quando a gente fala de relações, a gente também está falando de uma dinâmica que envolve, dentro da organização, eu me voltando para dentro, da minha relação com a minha equipe, da minha relação com o meu par, da minha relação com meus superiores, da minha relação com todas as partes interessadas nesse processo. Então, a sociedade hoje interfere nessas relações. Então, essa dinâmica, principalmente hoje para muitas organizações e para as organizações públicas, ela tem uma interferência, um contorno externo que atua de forma muito presente, exigindo até uma postura diferenciada, um processo de conscientização, uma mudança, e aí a gente entra no outro nível da mudança, que é a identidade, onde está a nossa cultura, os nossos valores, as nossas crenças. Então, quando eu penso mudança, eu não devo pensar numa mudança somente num dos níveis. Eu vou instalar uma máquina. A máquina, vou colocar aquela máquina lá para funcionar. Perfeito, mas quem vai operar aquela máquina? Qual o processo que vai dar conta daquela máquina? Quem são as pessoas que vão interagir até chegar na operação daquela máquina? Qual a cultura daquela área? Será que aquela máquina não vai mudar alguma cultura, alguma crença, algum hábito? Porque a gente pensa que não, mas às vezes a gente insere algum recurso dentro de um setor, dentro de uma divisão, e aquilo vai gerar um certo desconforto. E a gente chega, por exemplo, uma tecnologia nova. Olha, temos um sistema lindo, maravilhoso, que funciona em todas as empresas do mundo, mas eu esqueci de capacitar meu empregado. Eu esqueci de preparar uma plataforma de recursos que dê a ele acessibilidade àquela informação, àquele recurso. Eu não preparei ele em termos de relações. Então, existe uma série de questões que nós temos que pensar nesses 4 níveis. E o Jair Moz e o Daniel descrevem isso muito bem, porque eles vão trabalhar isso sempre no nível do que você falou, do indivíduo, da pessoa, do
desenvolvimento dessas pessoas em grupo e na organização como um todo. É esse conjunto harmônico que faz uma boa organização funcionar, que a gente precisa estar a todo momento trabalhando. Professor, entrando um pouco no assunto que o senhor falou aí da questão do capital espiritual, né, da gestão do capital espiritual, a gente entende o seguinte: quando se fala em espiritual, a gente não está falando de religião, né? Nós não estamos falando de religião que tem seus dogmas, seus preceitos, não é isso. Nós estamos falando num sentido de conceito de compaixão, de humanidade, de resiliência, né? Que hoje é muito solicitado ao funcionário, que ele tem esses atributos. Então, olhando esse bojo, a gente percebe que talvez essa gestão ela vem trazer para a gente esse olhar do invisível, né? Não só das coisas materiais que estão ali na nossa corporação, na nossa organização. E aí eu queria perguntar para o senhor, é uma tendência das organizações que no futuro elas incorporem essa gestão do capital espiritual? Na verdade, a gente está trabalhando o capital espiritual como um capital ativo, né? Hoje, você compra uma máquina, você fala, olha, investir um capital naquela máquina. E todas as organizações, com esse conjunto de fatores, ela vai formar um capital. Intangível, como você falou, que compõe, que é composto pelas relações. Você observa que nós não estamos falando de religião, porque dentro de um mesmo setor você tem várias pessoas de várias religiões indiferentes, mas que vão estar trabalhando num objetivo comum para aquela organização dar um resultado, para aquela organização atender melhor ao cidadão, mais uma satisfação, fazer, e aí é uma coisa que eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, mas por que a gente tem que ser eficiente? Nós, na organização, temos que ser eficientes para poder entregar mais ao cidadão, entregar mais à sociedade, e aí entra na compaixão, entra no trabalho que é feito pelo servidor público. Essa imagem de partícipe da sociedade, ao mesmo tempo que eu estou contribuindo, entregando, sendo remunerado, claro, por isso, eu também estou entregando algo de valor para a minha sociedade. É esse capital, é esse recurso invisível que a gente está falando aqui. É esse recurso que a gente precisa trabalhar, e às vezes nas aulas eu comento muito com os alunos, vocês que são gestores, vocês que vão estar aqui à frente, têm um papel de conduzir aonde vocês estão de uma forma melhor, para atender em termos de eficiência. E hoje a gente vai falar muito também de eficácia. Porque a gente busca muito eficiência, e quando eu falo de capital espiritual, também estou falando, vem cá, todas as ações que eu estou conduzindo são eficazes para alcançar os propósitos que nós estamos buscando em termos de políticas públicas. Eu estou sendo eficaz na aplicação, no acompanhamento. E por que eu falo isso para eles? Porque eles são gerentes, são líderes, vão estar sendo preparados lá na escola de administração pública para fazer isso no dia a dia, para levar esses conceitos, para entender que na hora que eles estão propondo uma mudança, eles vão fazê-lo olhando para os recursos, olhando para as equipes, olhando para cada indivíduo que compõe aquela equipe. Esse é o capital espiritual. É um capital que transcende ao capital físico, mas que tem uma amplitude muito maior, que transcende até mesmo a própria organização. E que é percebido, professor, na própria produtividade, né, dos colaboradores. Porque essa questão do bem-estar, né, ela tem um peso muito grande hoje dentro das organizações. A gente até comentou isso na live passada com o professor Samuel Chame. Maravilhosa, não? Ah, que bom, o senhor assistiu? Assisti, o professor Samuel é maravilhoso. E aí, nessa mesma linha, hoje, o senhor volta a tocar
no papel do líder, né? E quais seriam esses atributos que o líder precisa ter, né, nessa dimensão que não é material, para que ele possa tocar essa organização? Na verdade, uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que, assim, o líder ele não pode deixar que o seu olhar singularize. Como assim, professor Alberto? A nossa tendência é singularizar, é olhar as pessoas de uma forma, com o passar do tempo, é claro. Quando eu conheço, não, olha, eu consigo identificar diferenças nas pessoas, mas à medida que eu vou convivendo, eu acabo singularizando, tornando iguais as pessoas. Quando, na verdade, esse líder ele precisa perceber, não deixar que seus olhos façam uma singularidade de tudo. Comece a perceber as diferenças e aloque as competências certas nos projetos certos. Porque quando eu estou com essa percepção e com essa visão, eu consigo fazer com que aquela pessoa que às vezes estava desmotivada, insatisfeita, ela consegue ser trazida para uma realidade de produtividade, de satisfação. Porque muitas vezes a gente se confunde que a motivação ela é somente trazida pela remuneração. Uhum. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando, como a autorrealização, as relações saudáveis, uma autorrealização pessoal, não é só profissional, é pessoal. Então, quando o líder hoje deixa de singularizar, deixa de olhar para todos de forma igual e começa a perceber as diferenças, trabalhar as diferenças, trazer essas diferenças para o grupo, incorporando elas como valor, ele começa a mudar e trazer produtividade, porque as pessoas trabalham mais satisfeitas com o resultado que elas podem entregar, com o valor daquilo que elas estão executando, que elas estão construindo junto com aquele líder, performando junto. Porque o líder também é partícipe desse processo. Principalmente ele, né? Constrói junto. Ele é aquele que vai trazer aquela equipe junto com ele e comemorar as vitórias, comemorar os resultados. A gente, em gestão da mudança, fala que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Poxa, olha, nós tínhamos um relatório que nós não conseguimos gerar, e naquele mês nós conseguimos gerar o relatório de forma automatizada, de forma ágil, sem as pessoas se desgastarem. Puxa, que legal! Vamos comemorar isso. Isso cria uma outra identidade, cria uma motivação que vai além do capital físico. Perfeito. E, professor, nós estamos aqui com vários amigos nossos, né? Alguns lá do curso da pós. Nós temos aqui a coordenadora, a Andréia, temos o Diego, que você conhece, temos a Thaís da comunicação, temos a Leonilda, temos a Paola, o Matheus, estão todos assistindo aqui. E a professora Andréia está pedindo para ele fazer uma pergunta. Como lidar com a resistência da equipe à gestão de mudanças? Boa pergunta. A primeira coisa que a gente percebe é que, assim, a mudança, ela causa desconforto. Isso é normal. Poxa, professor, pensei que você ia me dar uma fórmula mágica para resolver isso. Não. Na verdade, o processo de resistência é um processo natural da mudança. Primeiro, estão acostumados a viver numa determinada zona de conforto. E quando vem uma mudança, eu vou tirá-la dessa zona de conforto. Esse processo de mudança, para eu tirar a pessoa da resistência e levá-la num processo de comprometimento, tem uma curva que a gente fala que é a curva da mudança, eu preciso ter um processo de comunicação. Uma comunicação eficaz, uma comunicação objetiva, transparente. Porque muitas vezes eu adoro comunicar as coisas que são boas. Todo mundo.
Mas o processo de mudança, às vezes, nós não conseguimos fazer omelete sem quebrar alguns ovos. Deixa alguém desconfortável, né? Deixar, e eu preciso ser transparente com essa pessoa. Entender, aí olha a questão da singularidade. Eu preciso entender essa dor dessa pessoa, compreender a origem dessa resistência e trazer essa pessoa através do convencimento, mostrando para essa pessoa os demais valores que tem essa mudança. É uma forma de eu atingir, de trazer essas pessoas para essa realidade que é minha e que o outro ainda não conhece. Eu preciso também reconhecer isso. Então, eu vou, no primeiro momento, entender, eu vou ouvir, eu vou escutar. Depois eu vou começar a trabalhar. Mas, espera aí, essa ótica que você trabalha, nós temos esses outros valores aqui que estão sendo trazidos com essa mudança. O que a gente pode fazer? E aí você vai trazendo essa pessoa, vai escutando as ideias, esse é um outro ponto importante para vencer a resistência. Porque muitas vezes eu me ponho lá num pedestal em que eu sou o dono da mudança. Eu, como dono da mudança, eu acho que assim, olha, eu canetei, assinei, está feito. Não está. Uhum. Na prática, ela não aconteceu, né? Porque eu não escutei. E, às vezes, a Rosana, a André, o Diego, tem ideias que podem agregar e facilitar esse processo, e eu não escuto. Então, a escuta ativa das partes, e aí, assim, não só da equipe, mas das partes interessadas é importante. De perceber. Eu tive a oportunidade, nas aulas, eu sempre falo isso com os alunos, que isso foi muito marcante. Eu participei de um projeto muito grande. Nesse projeto grande, eu fiz um primeiro fórum para avisar para as pessoas que ia mudar. Vamos ter mudanças, e mudanças significativas, que vai mudar a nossa forma de trabalho de 20 anos. Nossa! Nós fizemos o fórum, organizamos tudo, e fizemos a primeira matéria, aí a Thaís da comunicação vai entender. Fez a primeira matéria e teve lá, primeiro comentário, não precisa ser mãe de Ná para saber que vai dar certo. Minha chefe chegou desesperada e falou assim, que isso, Alberto? Eu falei assim, não, tá normal. Ela, como que tá normal? Eu falei, tá normal, é isso mesmo. Você tá tirando um cara que faz uma coisa há 20 anos de uma coisa, quer que ele diga que vai dar certo? Nunca. E aí foi, nós levamos um ano trabalhando, convencendo, escutando as dores, sendo transparente, falando, ó, isso nós vamos fazer, isso nós não vamos fazer. E até aqui dá para a gente ir, a partir daqui não dá para a gente ir. Essa transparência, André, também é importante. Tem um lado que a gente chama de expectativas. O que eu posso mudar desse projeto? Como eu posso conduzir esse projeto? E aí eu vou alinhando com as pessoas e trazendo as pessoas para o comprometimento com o projeto. Espero ter te respondido, Andréia. Respondeu sim. E aí, professor, nós temos ainda aqui a Liliane, boa tarde, dando boa tarde para a gente, trabalha lá conosco. A Rô, grande Rosângela, o Paulo Chaves, que trabalha também com a gente. Muito bem-vindos. Professor, e agora, então, vamos falar um pouquinho desse contexto de mudanças organizacionais, né? Dessa dinâmica dentro da administração pública. Nós somos uma escola de gestão e políticas públicas. O senhor acha que vai haver mudança nas políticas, né, nas políticas públicas, nesse momento, nesse contexto? É preciso repensar isso? Vamos lá, gente. A gente está vivendo mudanças. A gente ainda não parou de mudar. Então, assim, essa questão das mudanças na forma da gente trabalhar, na forma da gente conduzir a gestão pública, ela tem sido inerente antes do Covid, tá? Então, nós temos se a gente for olhar sobre o nível dos processos, nós estamos sendo cobrados em termos de digitalização, de inserção de tecnologia, estamos discutindo, aí sem fazer juízo de valor, o tamanho do Estado, o que fica, o que não fica, o que deve, o que não deve. Então, percebam que nós estamos imersos, e aí a gente, num ambiente de mudanças. Quando a gente fala de identidade, de relações, nós estamos vendo lá a sociedade cobrando
série de mudanças, querendo que se rompa, e aí também sem fazer juízo de valor, uma série de paradigmas, uma série de posturas, porque a sociedade entende que nós precisamos ser mais eficientes. Sim. E temos que ter um melhor atendimento. E aí a gente precisa... O que eu faço com isso? Sento e estouro? Não. Seria mais fácil, né? Que bom que isso está acontecendo, porque a gente pode... E aí, assim, uma coisa que eu sempre faço com meus alunos, e aí eu recomendo sempre que a gente tem projetos e desafios dessa monta, escuta o que a outra parte está dizendo. Será que eu posso melhorar o meu atendimento? Será que eu posso ofertar, por exemplo, um curso novo, como a CEPERJ fez, de finanças? A CEPERJ pode fazer um EAD? Pode mudar a plataforma, mudar a forma com que ela se posiciona? Olha aí, graças ao nosso diretor, nós estamos vendo uma grande transformação acontecendo na CEPERJ, porque ele ouviu, ele captou a essência do que precisava ser feito. Se ele ficasse sentado lá na cadeirinha dele, esperando que a Andréia fosse lá, olha, professor, eu acho que... Não, ele se antenou, ele se ligou. Eu quero fazer diferente. E para ele fazer diferente, ele necessariamente ele precisa escutar. Talvez ele não tenha escutado coisas boas no início. Mas ele pegou aquele limão, como diz meu pai, e fez uma limonada. Está fazendo aí um trabalho maravilhoso com o André, com o Diego, com você, Osana, com o pessoal da comunicação, trazendo uma nova escola. Olha que legal. É uma equipe muito boa, professor, uma equipe muito dedicada. E pós-Covid, nós temos grandes desafios em termos de dinâmicas organizacionais. Por quê, gente? Gente, nós estamos fazendo aula de pós-graduação online agora. André está lá, Diego está lá online com aquela turma inteira, que eu dei aula presencial no Detran no ano passado. E vencendo os desafios diários, né, professor? São novos desafios, são novos paradigmas. E assim, se a gente olha a mudança só pelo Covid, realmente nós estamos vivendo um momento muito triste, muito difícil. Mas em termos de transformação organizacional, nós estamos acelerando e talvez até pulando algumas etapas. Muitas? Etapa de teletrabalho. Não dá? Claro. Depois, quando nós voltarmos à normalidade, talvez a Andréia tenha que pensar com a equipe dela como é que ela vai trabalhar a questão da produtividade de forma remota, como é que vai avaliar o resultado dos alunos no curso de uma forma, pode ser presencial, pode ser online. Eu vou começar a pensar a minha organização de forma diferente. E aí, em termos de políticas públicas, nós vamos perceber também, e aí talvez uma necessidade de intensificar as políticas associadas à inclusão digital. Sim, interessante, porque, assim, né? Nós temos um grupo que tem acesso e tem um grupo que precisa ser incluído nesse processo. Eu vou intensificar o governo eletrônico. Mas por que, professor, você fala isso? Gente, se a gente já vinha com um processo de crise financeira ou se recuperando, trabalhando para recuperar a crise financeira, quando entra o Covid, que modifica a economia, que cai a arrecadação, isso vai trazer para a gente a necessidade também da gente se repensar nossos processos, nossa forma de atendimento. Isso na CEPERJ, isso em toda a administração pública. Novos paradigmas estão surgindo aí. Então, assim, tem o lado ruim da doença, que nós estamos tendo muitas mortes, muitas famílias, isso é inegável. Mas quando a gente olha sobre o lado da transformação organizacional, nós estamos vendo que muitas coisas, da forma que eram feitas, não serão mais feitas, e talvez sejam feitas melhores, inovadoras. Claro, os gestores, os líderes, terão uma dificuldade aí para se adequar a essa nova realidade, como as pessoas também, enquanto indivíduos. Como é que é trabalhar na sua casa? Entregar e saber que a André tem que receber o relatório lá, o Diego
preocupado em levar a turma. Essa produtividade, como é que ela traz isso para o resultado, para depois mostrar lá para a diretoria, ó, nosso programa foi nota 10. Vamos mostrar. Exatamente. E já estamos mostrando. Professor, só mais falando aqui também, estamos com a Fátima Deus, uma querida. Ela é mesmo, professor? O Sérgio Teixeira e o Paulo Chaves aqui fazendo um agradecimento a você. Eu vou correr um pouquinho, porque o nosso horário já está se aproximando já dos 40 minutos, passa muito rápido. Mas eu gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte, a gente tem visto as pessoas comentando muito que essa sensação de... Não, quer dizer, essa condição de isolamento, né, de você não poder sair, está passando para a gente uma mentalidade de guerra, né? Você fica com aquela sensação assim que as coisas não vão ser mais as mesmas coisas, você fica assustado, sem saber como é que vai ser o futuro, tudo muito imprevisível. E, de uma certa forma, a imprensa está fazendo o seu papel de divulgar as coisas que precisam ser divulgadas, mas isso assusta um pouco a gente. A diferença é que a mentalidade de guerra, quando a gente pensa nesse contexto, a gente pensa de países lutando um contra os outros. E agora não, a gente está vendo o planeta, o mundo inteiro se unindo, né, para buscar a cura, para se ajudar uns aos outros. Isso traz uma aura tão linda, tão bonita, né, de reconciliação, dessas questões que não são materiais, né, que a gente acabou de falar aqui do capital espiritual, que daria uma live aqui até meia-noite, porque é um assunto muito apaixonante. Eu amo falar sobre isso, porque é nisso que eu acredito que precisa ter entre as pessoas. Mas, então, a gente, olhando por esse lado, a gente está vendo que o bom é esse arranjo dos países se ajudando, né, buscando a cura, e vem aí as tecnologias entrando de sola para não nos deixar tão isolados, para trazer a comunicação, para trazer o abraço virtual. Hoje é dia do abraço, ganhamos vários abraços virtuais, e tem um contexto aí de transformação digital, né? O senhor já falou um pouquinho que isso foi acelerado, e também a gente vê a importância de fazer algum tipo de política pública que a gente possa trazer essas pessoas para serem incluídas nesse processo. Porque até, professor, para pegar essa questão do benefício dos R$600, precisou da tecnologia, né? As pessoas têm que entrar de forma online para se cadastrar, isso tudo exige da pessoa outras habilidades, né? Então, a gente está vendo isso. Então, como é que o senhor acha que esse processo vai se dar, ou já se deu dentro das organizações, essa transformação digital? Vamos lá. Na verdade, assim, a questão da transformação digital ela já vem acontecendo há quase uma década, tá? Então, assim, os países como Alemanha, China, Estados Unidos, já vêm investindo nisso para a área industrial. Uhum. O uso intensivo de internet das coisas, o uso de impressora digital, da inteligência artificial. E, com isso, eu estou modernizando, inserindo tecnologia dentro dos processos industriais, reduzindo, com isso, os tempos de entrega, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência. Isso também está sendo feito nos governos. Os governos lá nos demais países estão trabalhando nos governos eletrônicos, transformando o atendimento de forma digital. E isso também está chegando no nosso país. E aí eu brinco com meus alunos que, assim, quando eu comecei a fazer declaração de imposto de renda, não me perguntem, meu pai fazia declaração em papel. Sim. A gente começou a fazer a declaração depois num disquete, lembra disso? Foi verdade. Aí, depois, no outro ano, você não precisava mais entregar o disquete, você colocava o disquete e mandava aquela informação para a Receita Federal de forma eletrônica. Com o advento da internet, hoje, se você quiser, você já baixa a sua declaração pronta. Eu estou trazendo um exemplo
que nós, cidadãos, hoje já estamos inseridos nesse processo. Eu estou falando da Receita, mas existem outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas. O que vai acontecer daqui para frente é que, com a escassez de recursos, eu preciso intensificar esse processo. Porque, ao intensificar esse processo, eu consigo, e aí, lembra no início da nossa live o que eu falei? Nós precisamos fazer mais com menos para entregar mais ao cidadão. Uhum. Essa busca da eficiência hoje, com a inserção de tecnologia, com a digitalização do processo, com a inclusão de políticas públicas que possam trazer mais usuários para os sistemas, eu vou fazer com que eu seja mais produtivo, eu entregue mais e melhor para o cidadão. Então, eu, como trabalho com gestão da mudança, eu sempre procuro trabalhar o lado positivo das mudanças. Aí o servidor público, o que vai ser dele com tanta digitalização? Ele vai ter o perfil dele. Aquele perfil que estava lá no atendimento, talvez ele esteja fazendo um atendimento mais analítico, agregando valor na análise, nos resultados, de uma forma diferente. Ele não deixa de existir. Porque um medo, um temor, quando a gente fala de transformação digital, é o desemprego. Por exemplo, na transformação digital, nós estamos vendo a migração de mão de obra para o setor de serviço. Uhum. Expandido. Hoje, o setor de serviço é 70% do PIB. Então, assim, tem grandes oportunidades. Com certeza. Qualifiquem, olhem a escola de gestão pública, vamos estudar, vamos nos capacitar para podermos implementar todas essas mudanças que vêm aí pela frente. Professor, o senhor está tocando num ponto que é crucial. E aí eu não falo em defesa própria porque trabalho com capacitação, porque estou dentro de uma escola, mas a importância de nós olharmos para os nossos processos de desenvolvimento, né? E aí passa por um processo mesmo de você estudar, de você estar num processo constante de aprendizado. É a sua formação continuada ao longo da vida, né? E como hoje nós estamos em casa, nós estamos sem poder sair, é muito importante que a gente aproveite essas oportunidades. E aí, quando eu falo isso, eu não falo só da CEPERJ, porque tem muitas instituições oferecendo cursos gratuitos. Claro que os da CEPERJ a gente atesta porque a gente conhece, né? E a gente quer que todo mundo faça. Mas, gente, tem muitos cursos que vocês podem optar. O importante é não ficar parado, não ficar botando na cabeça um monte de problemas, de angústias, de medo, né? É se ocupar. Quando tudo passar, você vai ter certificados de curso que você fez, né? Vai voltar com uma nova mentalidade. E como o senhor falou maravilhosamente bem, a gente vai mudando para atender a demanda do contexto atual, né? Porque se a gente ficar parado no tempo, a gente não vai conseguir nem fazer bem para a gente, nem para as pessoas que dependem da gente. Um né? novo paradigma que surge nisso tudo é a questão do autodesenvolvimento. Então, assim, eu estou em quarentena, eu estou fazendo meu trabalho de home office, está sobrando mais tempo que quanto de deslocamento, né? Hoje me sobra mais tempo. E o que eu estou fazendo com isso? Sim. O quanto eu estou me dedicando para a me aprimorar. E o responsável pelo seu desenvolvimento é você. Uhum. Então, instituições de qualidade, como a CEPERJ, buscar instituições que estejam ofertando cursos que sejam na área do seu conhecimento, trazendo bons livros. Isso tudo colabora para o seu crescimento. É uma iniciativa que ninguém pode fazer por você. Não é o seu líder, não é o seu gerente, não é ninguém, a sua namorada, ninguém que vai fazer isso por você. É você que tem que buscar. Então, aproveite a oportunidade, estude, trabalhe esses conceitos. E eu brinco que, assim, eu adoro dar aula, sabe por quê? Porque a gente aprende muito nessa troca, nessa interação. É uma troca. É um momento único e ímpar da gente aprender, da gente crescer junto. Não é um monólogo do professor Alberto, é um monólogo, é um diálogo onde nós vamos estar construindo um saber.
Isso é muito importante. Então, assim, busquem esses cursos, procurem trabalhar esses conceitos, aproveitem as oportunidades, que elas estão batendo a porta. Então, assim, vamos buscar valor. Nós estamos tendo dificuldade, estamos, mas vamos buscar o valor também nessa crise que a gente está vivendo, para a gente poder dar um salto de qualidade para a gente. Tá? Espero que todos fiquem e estejam bem. Professor, vamos nos aproximando do nosso final, e aí a gente tem aqui, todo final de live, a gente tira uma palavra para nos inspirar, né? Nós já tivemos várias palavras, e aqui eu aproveito para agradecer aos professores que tiveram nas lives anteriores, que, como o senhor, emprestou o seu tempo, a sua dedicação e seus conhecimentos para trazer para a gente, para nos fazer refletir, para nos fazer pensar, né, abrir nossa visão sobre outras coisas, sobre outras possibilidades. Então, agradeço imensamente a sua participação e a de todos os outros demais professores que participaram. E aí nós tivemos várias palavras, tá? Nós tivemos palavras como esperança, confiança, empatizar, compreensão. E aí eu queria fechar a live hoje com a sua palavra. Qual a palavra que o senhor gostaria de deixar para a gente de inspiração para o nosso processo de crescimento? Eu deixaria a palavra compreensão. A de compreensão foi de quarta-feira. Podemos passar? Foi? Ótimo. Resiliência, já foi? Não. Resiliência, não. Eu acho que agora a gente precisa ser resiliente. Ótimo. Porque os desafios estão postos. E a gente precisa trabalhar essa resiliência em nós, em nossas equipes, em nossas organizações, em nossas famílias. Sim. Possamos sair desse momento difícil mais fortalecidos. Com certeza, professor. E a gente tem aí todo um momento para isso, né? Para a gente repensar nossas práticas, nossos hábitos. Eu estou aqui procurando uma frase, achei, que fala o seguinte, do Mário Quintana. E ele fala, porque hoje é o dia do abraço, e a gente está vivendo essa situação de não poder estar perto das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente quer bem, né? E a gente tem que manter uma distância. Então, como hoje é o dia do abraço, eu quero finalizar com uma frase muito bonita do Mário Quintana, que fala o seguinte: abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existe palavra para dizer tudo, né? E como é bom se sentir dentro de um abraço. Então, professor, eu quero mandar o meu abraço para você, com todo o meu carinho e admiração pelo trabalho que você realiza nos nossos cursos, na pós-graduação. Mandar um abraço muito carinhoso para toda a equipe da EGPP, incansável em trazer resultados, para as equipes, né, da CEPERJ, que são várias diretorias, e aí, em nome do presidente Reinaldo Costa, eu deixo aqui um abraço para todos, e a gente agradece a participação. Professor, muito obrigada, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. E a sua palavra hoje é resiliência e fica de inspiração para nós. Um grande abraço virtual em todos. Virtual. Aumente o nosso capital espiritual. Um abraço, professor. Abraço. Quarta-feira tem uma live imperdível com o professor Almir falando de empreendedorismo nesse momento. Consegue imaginar? Mas ele muito consegue. Bom. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Quarta-feira, 15 horas.